Você ainda não tá inscrito nesse canal? Aproveita para se inscrever agora. O que é o Alzheimer? Tipo, e na sua essência? Perfeito. Já começou com uma pergunta bem complexa, né? Mas acho que de longe é um mal que eu tenho muitos pacientes que, né, têm familiares que tiveram, né, que têm, muitos deles cuidaram desses familiares. Sempre falo que o primeiro componente ali que a gente se motiva às vezes, né, é da gente ter a certeza do que a gente não quer na vida. Então uma das coisas, eu acredito muito, e isso eu luto também da minha parte, né, de não ter uma doença neurodegenerativa, que é justamente o mal de Alzheimer. Ela é a gente pode dizer que é uma doença metabólica extremamente complexa, por mais que a gente fale que é neurodegenerativa, significa basicamente, né, em resumo, que os seus neurônios são degenerados de acordo com o tempo, né, de uma forma bem resumida, mas em termos de ações do que acontecem, né, para ser classificado realmente como mal de Alzheimer, muitas das vezes vai estar relacionado às placas beta-amiloides, tá? Então são formações, né, de proteínas ali que se agregam, e também, né, tanto a proteína beta-amiloide quanto a agregação da fosforilação e da proteína tau. Essa proteína, a tau, ela TAU, né, para que as pessoas entendam. Então eu falei, é tal mesmo? TAU, né, ela fica dentro, tá, do tubo ali do axônio. Então o axônio é a comunicação, para que as pessoas, né, consigam entender, visualizar mais ou menos. No nosso cérebro tem bilhões de neurônios, né? Estima-se 86 bilhões. Desses bilhões de neurônios, né, a gente tem todo um corpo celular desse neurônio, ele é igual uma célula, lembrem-se que neurônios são células, só que são do cérebro, e ele tem um metabolismo mais complexo, e a comunicação ali do que ele vai se comunicar para outros neurônios é pelo axônio, né, onde passa um impulso elétrico e também uma liberação de neurotransmissores. Então, a gente tem uma rede neural. Então, um primeiro neurônio, né, claro que a gente nunca dá para afirmar o que inicia, né, se é um impulso elétrico, que é um potencial de ação, ou um impulso químico, que é por neurotransmissores, que é hoje em dia é muito falado, a questão de ansiedade, depressão, antidepressivos e por aí vai. Então a gente tem uma mensagem química e uma mensagem elétrica. A questão é que a manutenção, tá, desse tubo é pela proteína tal. Só que é como se ela, imagina num cabo, né? Aqui um cabo que por dentro ele vai se desestruturando, porque ele vai criando ali umas fibrilas ali. Então ela vai ficando desnaturada ali, fica um desgaste. É como se fosse, justamente, pelo envelhecimento mesmo vai havendo um desgaste. Uhum. E as proteínas beta-amiloides, elas já interferem como se fossem placas que prejudicam a comunicação dos neurônios entre um e outro. Ou seja, dentro do neurônio tem um problema e externamente também tem um problema. Contudo, né, e aí vem a grande questão, é que os alvos medicinais, muitas das vezes, a nível medicamentoso, sempre focou, né, nesse trabalho de redução, né, tentar parar com que as beta-amiloides continuem, né, evoluindo no cérebro, até ela é um fragmento, só que imagina que ela é uma gosma que fica ali atrapalhando, mas a gente tem essa limpeza. E aí vai ficar, né, talvez algumas pessoas vão ficar com medo, mas principalmente depois dos 25, 30 anos, a gente começa a aumentar esse processo, né, já inicia-se um processo chamado de senescência celular, então a gente está de fato envelhecendo. Porque nossos processos antioxidantes naturais vão sendo prejudicados por causa que iniciou esse processo de senescência. Então nosso metabolismo celular já não é igual. Então ele vai ficando prejudicado conforme o tempo vai se passando. Só que ainda, 25, 30 anos, ainda tá legal. Dali para frente que vai começar. E geralmente, né, o mal de Alzheimer vai ser diagnosticado ali por volta dos 60, 65, 70 anos. Alguns casos, existem casos, né, de ser precocemente 40, 45, 50 anos. Normalmente isso tem um grande peso genético, e esse peso genético é um fator genético, né, que muita gente pode ter, que é a ApoE4. Então, para não complicar muitos nomes, o que as pessoas têm que entender é que, assim, o efeito do envelhecimento vai acontecer para todo mundo. O efeito degenerativo acontece para todo mundo. O que a gente tem que lutar é que os fatores, né, que já são do nosso próprio organismo, eles sejam minimizados, onde a gente tenha uma balança no qual, se é algo degenerativo, a gente tem que estimular uma proteção de neurônios,
uma redução de neuroinflamação, ou seja, inflamação a nível cerebral, uma redução de neurotoxicidade, ou seja, toxicidade a nível de neurônios. E isso são fatores ambientais que sempre vão estar estimulando com que a gente piore ou melhore o nosso organismo. Então, quase tudo, né, se a gente for falar de corpo humano, é uma balança de equilíbrio. Só que as pessoas estão vivendo mais. Isso é um básico, né? Só que muitas vezes a gente não está vivendo melhor. Né? Não necessariamente a gente está vivendo melhor. Muitas vezes as pessoas estão vivendo acamadas, em cadeira de rodas, depois dos 70, 80 anos, muito corcunda, não fazem atividade física, que é uma coisa que isso, inúmeras evidências apontam que é uma das coisas preventivas para o mal de Alzheimer, porque o exercício físico ele é tão interessante, né? Não sei se eu me perdi muito na pergunta. Tá indo bem? Tá, mas a gente já volto. Já vou voltar ali com a gente volta um pouco mais, mas porque as pessoas entendam, né? O exercício físico, ele tem uma coisa que só o exercício físico, não é só, mas ele é o maior estimulador. Porque quando a gente faz um exercício físico, uma contração muscular, o nosso músculo libera muitas miocinas, ou também chamadas de exercinas, também algumas pessoas falam, porque é um exercício, né? As exercinas. As miocinas são sinalizadores. E uma das miocinas principais é a irisina. O nome irisina vem porque justamente a Íris era uma deusa grega, né, que mandava mensagem para os deuses. E a Íris viaja na corrente sanguínea, chega no nosso cérebro, e ali ela estimula um fator, né, chamado fator neurotrófico derivado do cérebro, é uma neurotrofina, de ação cerebral que faz com que nosso neurônio se adube. Então ele fica reciclando, protegendo, né, estimulando o neurônio. Porque é um impulso elétrico que do cérebro vai pela medula e faz a contração muscular. Ao mesmo tempo, uma sinalização interna do músculo também cria. Só que isso eu estou falando só de uma miocina, né? A gente tem fatores de expressão gênica, né? Por exemplo, o PGC1-alfa, que também é sinalizado pelo músculo, e essa PGC1-alfa também sinaliza coisas benéficas, como biogênese mitocondrial. Por quê? O neurônio, ele tem um metabolismo, como uma célula. Sei que é uma coisa meio complexa às vezes, mas o neurônio, né, é uma célula, e como qualquer célula, imagina sendo, né, para que as pessoas entendam uma analogia, seja um automóvel. O automóvel envelhece por rodar, por andar. Ok, eles têm combustíveis, né, gasolina, álcool, diesel, seja lá qual for o combustível que a pessoa abastece. E o nosso neurônio, da mesma maneira, né, e nossas células precisam de um combustível. O combustível normalmente que a gente usa, né, principalmente carboidratos, glicose, né, forma já de glicose metabolizada, aminoácidos livres, que já são oriundos de uma proteína, tá, de qualquer proteína que a gente consuma, ou do nosso próprio organismo, e ácidos graxos, que seriam as gorduras. Mas também o neurônio, ele consegue se usufruir de corpos cetônicos. Mas para não complicar muito, o que traz o motor desse neurônio, dessa célula, né, do nosso carro, são as mitocôndrias. E esse, aparentemente, é um dos possíveis melhores tratamentos que a gente está vendo com o passar do tempo. Ou seja, trabalhar o metabolismo que foi afetado. Por quê? Porque o carro já está com defeito, entendeu? Na questão do Alzheimer. E quando a gente está falando de Alzheimer, tem que ser a relação da demência, né? Que a gente fala da demência da idade. Não basta só esquecimentos e algo assim. Está envolvido as placas, né, beta-amiloides, como eu tinha falado, para ser correlacionado. Então vai ser mais exames de imagem, né? Então também vai ter existem outros tipos de demência da idade, né, como demência frontotemporal, demência seria de uma coisa mais mediana, assim, ou às vezes inicial. Não necessariamente que esses daí vão evoluir para um mal de Alzheimer. Tá? E neurodegenerativa, que as pessoas entendam, existe Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, né, que foi o que o Stephen Hawking teve, que é a ELA, né, que chama também, a doença de Huntington também, tá? Então ela é uma degeneração, uma alteração desses neurônios que foram degenerados e tiveram um funcionamento inadequado. Então cada um, em algumas, né, partes diferentes. E muitas vezes a relação do Alzheimer é justamente essa relação de esquecimentos, porque a pessoa vai tendo como se o cérebro fosse, digamos, congelando, porque foi tendo essas placas, né, para um erro de comunicação e o neurônio não consegue conversar com o outro. Só que aí, hoje, como eu tenho estudado bastante a respeito disso, né, foi tentar entender, né, mecânica, onde que
isso acontece, né? Porque se, em teoria, é só isso, a medicina já teria resolvido, né? E muita gente, eu vejo comentários das pessoas, não, né, com aquelas teorias assim, a medicina sabe a cura, mas ela não quer falar pra ninguém e tal, ela tem a cura. Na verdade, a cura, eu não gosto de usar muito essa palavra, eu prefiro sempre usar a palavra remissão, que é um tratamento contínuo, basicamente. É uma série de fatores que se combinam, fatores metabólicos que se combinam a essa proteína, né? Antes, ela é uma proteína precursora de amiloide. E ela é picotada em 4 partes. E uma das partes é a proteína beta-amiloide. E quando ela é cortada na metade, na verdade, ela tem uma proteção dos neurônios. Então, como a gente sabe, né, como o organismo sabe onde cortar? Porque os estímulos ambientais influenciam, entendeu agora? Então, o exercício físico, reduzir os processos inflamatórios do organismo, mas que as pessoas entendam o que é um processo inflamatório. Diabetes, uma alteração contínua de glicose, é um dos maiores fatores de estimulação, né, para as pessoas terem Alzheimer. Então, felizmente, né, vou dar um dado aqui, que pessoas que são diabéticas têm mais tendência a ter Alzheimer. Então a gente pode colocar às vezes 50% de chance a mais, mas que 50% não é de 50 para 50, né? A gente está falando de um número. Ok. Aí obesidade também é um fator, porque o metabolismo já está alterado. Mulheres, quando tem, né, por causa da resposta hormonal, da questão da menopausa, podem ter mais tendência. Então, se o gene ali do ApoE4 está nela, ela tem uma maior influência. Então, por isso que eu falei, né, contei de alguns pacientes. Então, muitos pacientes trataram, né, às vezes mães, avós. Então, assim, eu falo, o gene está bem mais intensificado nessa pessoa, se as mulheres já tiveram. Então, é bem provável, né, que essa pessoa carregue esse gene. E eu falo, o que a gente tem que fazer é silenciar ao máximo, né, que fatores epigenéticos, quando a gente fala, né, os fatores ambientais, vão estimular. Então, reduzir o processo inflamatório. Nossa, você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal?